Olá, João Pessoa, olá, Paraíba. Estamos iniciando mais uma edição do Cidade Esporte aqui na sua TV Cidade João Pessoa. E no programa de hoje você vai ficar por dentro da preparação do Botafogo para a estreia na Série C. O Belo enfrenta o Cuiabá domingo lá no estádio Almeidão. Você também vai ficar por dentro de que a CBF bateu o martelo e a pré-copa do Nordeste já vai acontecer agora, hein? Como é que vai ficar o 13 nessa situação? Além disso, vamos ter as notícias do futebol do Sertão. Tem estreia hoje aqui na casa. Você também vai ficar por dentro do comentário de Gustavo Rovares. Será que o Gustavo Rovares ele concorda com essas modificações feitas pela CBF? Não só em relação à pré-copa do Nordeste, mas também em relação ao próprio calendário do futebol nacional. E não esqueça, curta a nossa enquete, hein? Você vai saber o resultado. Ó, foi surpreendente. Isso e muito mais a partir de agora no Cidade Esporte. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso Cidade Esporte. Estou aqui com Max Oliveira. Vamos debater muita coisa bacana hoje, hein, Max? Prazer mais uma vez, viu, Thiago? Prazer mais uma vez contar com a audiência do nosso espectador. Cada edição crescendo, viu? Cidade Esporte já entrando na pauta esportiva do torcedor paraibano. E falar em paraibano, né? Campeonato estadual já é página virada. Agora a expectativa é com relação a campeonato brasileiro e a gente vai discutir muito o Botafogo, que já estreia nesse domingo e com grandes chances de avançar para a Série B. Eu acho que o Botafogo entra muito bem na parada e, quem sabe, já largando com o pé direito com uma vitória sobre a equipe do Cuiabá. A Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, ela tem 20 times, 2 grupos, Grupo A e Grupo B. O grupo do Botafogo cada vez mais fica difícil, né? A gente tem, por exemplo, o Max Oliveira, o Asa de Arapiraca, é um adversário ferrinho esse já Asa. Tradicional, né? Que joga muito bem dentro de casa, lá no Fumeirão, né? Um adversário muito difícil que nessa edição de 2016, a última edição, conseguiu se classificar, conseguiu ultrapassar ali adversários que estavam até com favoritismo na chave, mas e que conta inclusive com jogadores que já passaram aqui pelo futebol da Paraíba, é um adversário que o Botafogo vai ter dificuldades. Aí tem o sempre forte CSA de Alagoas. Embora ele não estivesse tão forte nos últimos anos, até mesmo não está, mas é um time que tem camisa, tem tradição, tem torcida, né? E tem o Ney da Mata, que foi recentemente dispensado da equipe do Campinense. É uma equipe que passa por uma reformulação na comissão técnica e com jogadores experientes, tem uma torcida muito apaixonada, passou um bom tempo na Série D e também chega com expectativa nessa Série C, né? Confiança de Sergipe, campeão sergipano em cima do Itabaiana. Também um adversário que vem algumas edições já na Série C. É um adversário que o Botafogo tem levado sorte, né? Tem vencido aqui em João Pessoa e também tem vencido lá em Sergipe, mas também não deixa de ser uma camisa forte, né? Cuiabá campeão lá de Mato Grosso e tem um treinador que, estilo Itamachula, já está há um bom tempo no cargo. É o Roberto Fonseca, né? Que ex-Botafogo, né? Passou aqui pelo Botafogo. E, Thiago, uma equipe muito organizada, muita estrutura. O Cuiabá teve problemas no ano passado, acabou fazendo um campeonato de recuperação e quase que se classificava. E eu acredito que um jogo muito difícil, a gente vai discutir isso mais adiante no programa, essa estreia do Botafogo contra o Cuiabá, mas de antemão já lança o Cuiabá como um dos favoritos a uma das vagas, né? E o Fortaleza, Max Oliveira, que sempre chega nessa competição como favorito, mas na hora do mata-mata ele acaba permanecendo na Série C. E o problema agora para a torcida do Leão lá em Fortaleza é que corre o risco até, claro que a competição ainda vai iniciar, né, de nessa edição nem se classificar para o mata-mata, viu? Porque a equipe está deixando a desejar no Cearense, nem chegou à final, agora está com o Paulo Bonamigo, treinador experiente, mas a reformulação do Fortaleza, que vinha com os veteranos já de algumas edições, era um anseio do torcedor reformular o elenco, só que a diretoria reformulou de uma forma muito radical e o Fortaleza está enfraquecido para 2017. Temos o Motoclube do Maranhão, né, que vai estrear nessa competição, um moto que tem tradição, tem torcida, mas já vem de um ostracismo de um bom tempo. Exatamente. Ou de um mau tempo para eles, né? É uma camisa charmosa, né? O Motoclube é uma equipe que nos anos 80 e 90 teve grandes esquadrões, né? Mas concordo com você, tá meio que ocioso, né? No ostracismo de alguns anos. Vamos ver o que é que vem de lá do Maranhão, né? O Moto que foi um time fundado por mototaxistas, né? Ou
motociclistas. E se jogasse motoclube e autoesporte, que é o seu clube de automobilistas, o que sairia desse clássico, hein? Dependendo da hora do pico, poderia sair um baita do engarrafamento, né? Mas, ó, eu falei mototaxista, esquece. Motociclistas. Exato. Então, como o autoesporte foi fundado por taxistas, né? Por carros, o moto por moto, como o nome já diz. Remo, hein? Sempre forte Remo. Uma torcida tremenda lá. Jogar no Mangueirão é complicado. É complicado e o Remo, diferente da edição passada, para esse campeonato de 2017, conseguiu também superar algumas dificuldades financeiras. É uma equipe que vem com um elenco forte, qualificado, vem de uma Copa Verde, de uma Copa do Norte, né, fazendo grande competição e acredito que vem forte também para a Série C 2017. Sampaio Corrêa, time de camisa, a Bolívia querida, mas de uns anos para cá tá numa decadência danada, né? E tem o Diá por lá, né? Tem Francisco o Diá. O Diá sempre é um cara que arma as equipes interessantes. Acredito que ele vai também fazer uma equipe competitiva no Sampaio Corrêa, mas vem desse ostracismo. É muito complicado que a equipe cai de divisão, e isso aconteceu com o 13, quando se caiu da Série C para a Série D, passou por todo esse momento que a gente já sabe, e agora a gente inclusive lá no Maranhão, é uma equipe bastante questionada, né? O torcedor está na bronca com a Bolívia querida, pelo menos as informações que eu tenho, acho que o Sampaio não vai vir tão forte como em outras edições não. E o Salgueiro, que é no mínimo vice-campeão pernambucano, empatou o primeiro jogo dentro da Ilha do Retiro contra o Sport, vamos ter ainda o jogo de volta, mas tem um histórico bem positivo na Série C em termos de embate. É um time osso duro de roer jogando lá dentro do Salgueirão. Esse sim, viu? O Salgueiro, impressionante como esse time tem um poder de conseguir fazer grandes jogos contra os times pernambucanos. Série C, no passado não fez uma grande Série C, mas praticamente não reformulou o elenco, né? Aquelas velhas figuras carimbadas da equipe do Salgueiro, mas que em 2017 vem fazendo um grande campeonato pernambucano, tem um conjunto muito interessante e esse também está na lista ali dos favoritos. E você, torcedor do Botafogo, tenha paciência. Continue com a gente. No segundo bloco a gente vai falar sobre o Botafogo, sobre essa preparação do Botafogo contra o Cuiabá. E Max Oliveira, nós vamos analisar como o Belo vem para essa competição. Mas ainda falando de Série C do Campeonato Brasileiro, a gente tem no grupo B o Botafogo de São Paulo, o Bragantino, o Joinville de Santa Catarina, o Macaé, o Mogi Mirim de São Paulo, São Bento de Sorocaba, temos a Tombense lá de Minas Gerais, além do Tupi, do Volta Redonda e do Ipiranga do Rio Grande do Sul. Enfim, Max Oliveira é uma competição muito complicada, difícil, temos 10 times em cada chave, classificam-se os 4 primeiros de cada grupo para o mata-mata. Nesse primeiro confronto, a gente tem já a definição de quem sobe para a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Virando a página, ao menos por enquanto, no segundo bloco a gente volta a falar de Série C. Vamos falar de pré-Copa do Nordeste, hein, Max Oliveira? A CBF definiu as datas da pré-Copa do Nordeste e o nosso companheiro da TV Itararé, Gustavo Rovares, ele fala agora a sua opinião em relação a tudo isso e também traz mais informações. O que falar sobre o 13, né? Um vice-campeonato que preencheu parte dos objetivos traçados para esse ano de 2017. É lógico que quando a gente fala sobre Campinense, Botafogo e também sobre o Galo da Borborema, em especial quando se trata de Campeonato Paraibano, a torcida anseia por títulos. Não veio dessa vez. O 13 tem um bicampeonato de 2010-2011 como, digamos, o último grande feito em relação a conquistas. Mas, se a gente for analisar diante das expectativas lá no início do campeonato, o 13 corria por fora das expectativas que se criou, e não por menos, sobre Botafogo e Campinense. Acabou pegando a Raposa na semifinal, passou ali de forma suada, né, bem difícil, e também não poderia ser diferente, e aí conseguiu garantir vaga para a Copa do Nordeste. Essa Copa do Nordeste 2018, que com todo respeito a quem decidiu dessa forma, já se torna um fiasco. Primeiro por essa pré-Copa do Nordeste que vem empurrada goela abaixo para essas equipes que vão participar agora já no mês de maio dessa seletiva, chamada aí pré-Copa do Nordeste. E aí fica difícil para o 13 concorrer com as outras equipes que disputam aí Série D, Série C do Campeonato Brasileiro, entre outras competições, porque o Galo não tem um segundo semestre do ano preenchido
com os jogos. Então, o que fazer? Os contratos, inclusive, já foram prorrogados para que o 13 jogasse a final diante do Botafogo e aí vão terminando, né? Poucos são os que ainda têm vínculo com o 13 e que ficarão aí para honrar esse contrato, com contratos que vão até o mês de junho. A grande maioria acabando e aí uma demanda de jogadores muito grande deixando a equipe. Os principais que já vocês sabem muito bem, né, vestem a camisa do Botafogo, o Patrick e o Dico, né? Outros como Marcelinho Paraíba, Roger Gaúcho, entre vários, Érico Júnior, né? O Rafael Araújo também, que já teve o nome do bid aí, que saiu como rescisão de contrato com o Galo. Bem, entre outros, né? Fala-se já em 11 jogadores que teriam acertado a saída do Galo da Borborema, não permanecem, né? O que fica para o técnico Celso Teixeira são pouquíssimos atletas que vinham atuando na posição de titulares e outros, né, que devem estar buscando também um mercado, devem estar buscando alguma equipe que garanta um mínimo aí de certeza de calendário para 2017 e que estão naquele, digamos, meio campo aí, sem decidir se realmente se entregam de coração, como fizeram no Paraibano, às disputas da pré-copa do Nordeste ou se realmente batalham pensando tão somente na saída do Galo da Borborema. Alternativas, quais seriam? Pelo menos na minha cabeça, buscar jogadores que se destacaram também de forma intermediária no Campeonato Paraibano e que porventura ainda estejam ali sem saber para onde vão, né? Quem sabe empréstimo de jogadores de clubes parceiros do 13, clubes próximos, né? De influência do Gil Baiano, do Celso Teixeira, de jogadores que não sejam tão utilizados em alguns times aqui da região. Seria também outra opção, porque além disso fica difícil. E aí é onde a gente bate numa tecla que eu vou deixar para vocês comentarem aí no programa, se possível, a situação de categoria de base. Hoje, se o Botafogo estivesse passando por uma situação, digamos, semelhante, teria de onde buscar atletas que já conhecem a casa, que já treinam, que já são do próprio clube. O 13 não pode se dar, entre aspas, a esse luxo. Então, possibilidades muito remotas de grandes contratações, de chegada de muitos jogadores, até porque a gente está falando de apenas 2 jogos, mas que podem fazer uma diferença enorme no ano que vem, em 2018. Um bom trabalho a todos e TV Itararé sempre de portas abertas aí a vocês da TV Cidade. Até a próxima. Valeu, Gustavo Rovares. Obrigado aí por sua participação. É isso aí. A pré-copa do Nordeste será realizada no final deste mês. Dia 24 e 31, Max Oliveira, é mata-mata e a gente tem a CBF mais uma vez atropelando tudo, né? Atropelando tudo como um verdadeiro rolo compressor, né? Essa é a verdade, porque o futebol do Nordeste vem sendo vítima ano após ano desse calendário que só privilegia os grandes clubes, né? Não estava no planejamento do 13, imagina o que é que o 13, as manobras que o 13 teve que fazer para conseguir contratar jogadores interessantes e formar uma boa equipe, mas prometendo o jogador calendário até agora, mês de maio. E para você contratar jogador com extensão de contrato de 15, 20 dias, até porque a legislação trabalhista não permite isso. Como é que o 13 vai se virar para colocar um time em campo? E a gente sabe que não é só o 13, né? Todos os clubes que estão envolvidos nisso, praticamente todos, vão passar por esse sufoco. Exatamente. Eu acredito que a CBF sofreu uma pressão, não sei se inclusive da própria Liga do Nordeste. É claro que na hierarquia é a CBF que... Ou ela pressionou a Liga, né? Ou ela pressionou a Liga para poder dar os indicados e fazer aquela festa no final do ano, para poder já divulgar todas as equipes que vão participar da competição. Mas o 13 já perdeu 3 jogadores, né? O Robson, o Patrick e o Dico. E aí está na iminência de perder. Já perdeu mais, perdeu acho que já em uns 8 jogadores já. Aí fica inviável você chegar para o jogador, fazer um aditivo, não sei qual tipo de solução que ele tem que fazer. E aí o 13 vai ser uma equipe muito mais enfraquecida do que terminou o Campeonato Paraibano, né? Max, nós temos o 13 da Paraíba como o representante do nosso estado, o Globo do Rio Grande do Norte, o CSA de Alagoas, o Itabaiana de Sergipe, o Fluminense de Feira como o 3º colocado do Campeonato Baiano, Santa Cruz ou Náutico, um dos dois vai ser o 3º colocado no Campeonato Pernambucano, Parnaíba ou Altos, lá no Piauí, e temos um grande problema, Cordino Motoclube, lá no Campeonato do Maranhão, mas o Campeonato Maranhense ele está suspenso devido a irregularidades nos jogos do campeonato daquele estado. Durma com essa, torcedor. Daqui a pouco a gente volta com mais Cidade Esporte e com tudo sobre o jogo do Belo, hein? E também o resultado da nossa enquete. Foi surpreendente. Fica aí, que daqui a pouco estamos de volta.
Voltamos, estamos no segundo tempo do nosso Cidade Esporte, aqui na TV Cidade João Pessoa. Max Oliveira, domingo começa para o Botafogo a Série C. O Bela enfrenta o Cuiabá. 4 da tarde, estádio Almeidão. Estreia, hein? Sempre complicado, é sempre difícil. Agora para os dois lados, né? Exatamente, é uma estreia complicada porque a gente já falou aqui, vai esmiuçar melhor essa equipe do Cuiabá, uma equipe organizada, e o torcedor gosta de lembranças, né? Não de lembranças tão trágicas como o ano passado, mas eu acho que vale a discussão, viu, Thiago? Esse Botafogo atual é melhor do que o Botafogo que perdeu a classificação naquele fatídico jogo contra a equipe do Boa Esporte? Eu só posso afirmar isso se esse time passar de fase no mata-mata. Eu vou sair do muro, viu? Eu acho que esse Botafogo... Eu não estou em cima do muro, Max, mas veja bem, esse time só vai ser melhor do que o time do ano passado se conseguir um feito maior do que aquele time. Ao menos a minha opinião, né? Só para lembrar aqui, o Botafogo daquele dia contra a equipe do Boa Esporte perdeu por 1-0, jogando bem melhor, diga-se de passagem. Perdeu com Michel Alves, o Gustavo, Plínio, Marcelo Xavier e o Davi Luiz. Aí o Rafael Luiz, que na época foi a grande surpresa do Itamachule, colocar um jogador, um meia como volante para dar mais mobilidade à equipe. O Val, Pedro Castro, esse deixa saudade da maravilha, viu? O Marcinho, Rodrigo Silva, nem tanta saudade assim, e o Carlinhos. O ataque do Botafogo era o grande calo no pé do time, né? E o Botafogo atual, pelo menos pegando esse recorte da final do Campeonato Paraibano, o Michel Alves, o Lito, Plínio, Bruno Maia e Jadson. Djavan, Sapé, Val, Marcinho, Fernandinho, Rafael Oliveira. Eu acredito que, acho que o torcedor do Botafogo sabe muito bem disso, que o Rafael Oliveira é um jogador que faz a diferença, né? Se tivesse o Rafael Oliveira, é claro que não dá para você voltar no tempo e afirmar, né, tentar mudar a história. Mas o conjunto daquele Botafogo do ano passado era muito bom. O Botafogo vencia sem correr grandes riscos. Eu acho que esse Botafogo da atualidade tem tudo para repetir aquele Botafogo. É uma equipe que joga de uma forma parecida. Agora com um plus, né? Com um adendo que é o Rafael Oliveira. Eu acho que esse Botafogo atual tem tudo para chegar lá, viu? O que esse Botafogo atual precisa fazer, e eu creio que só o Campeonato Brasileiro para poder fazer isso, é desmistificar a questão de clube que fracassa em campeonatos nacionais, né? O Botafogo não foi bem na Copa do Nordeste, nem na Copa do Brasil. Então, também esses jogadores têm essa missão. Afinal de contas, o Botafogo foi muito bem no Campeonato Estadual, mas a dúvida ela persiste. Será que na Série C o Botafogo vai ser um time de sucesso? A gente só vai poder saber isso aí com o decorrer dos jogos. A torcida é para que seja um time de sucesso e que chegue à Série B. E buscando isso, o Botafogo está se reforçando, né? Contratou o Patrick Mota, contratou o Dico, Patrick Mota volante, Dico atacante, dois jogadores do 13, ambos que já estão até no bid, já podem entrar em campo contra o Cuiabá. E também o Botafogo anunciou o Alisson, zagueiro é lateral esquerdo. E também o volante Luiz Gustavo, ambos do Atlético de Cajazeiras. Você está vendo a foto aí do Alisson, escolhido o melhor lateral esquerdo do Campeonato Paraibano, hein? São jogadores do Atlético de Cajazeiras, né, que se destacaram e ficaram ali na iminência de ser contratado pelo Botafogo, que foram confirmados, são bons reforços. Confesso que o Botafogo poderia ou poderá, se chegar ao mercado para se reforçar, deve ter uma atenção especial com o ataque. Eu acho que o Rafael Oliveira hoje é um jogador inquestionável, mas se não jogar, ou por motivo de uma lesão ou por uma suspensão, o Botafogo fica carente de ataque. O Dico é um jogador de característica diferente, né? Característica diferente, não é um fazedor de gols. E eu acho que não é aquele jogador que vem realmente para também vestir a camisa de titular e jogar. O nosso telespectador está vendo aí a foto do Dico. Você deve lembrar dele, no final do campeonato, fez até gol em cima do Botafogo. Tem também o volante Luiz Gustavo. Esse aí, ó, veio do Atlético de Cajazeiras, fez um bom campeonato também aqui no estadual, né, no nosso campeonato paraibano. E tem também o Patrick Mota, ex-13, um volante que sai mais para o jogo, dá uma opção diferente ao Itamar em termos de querer mudar taticamente o time, né? Quiser um jogador que ele faça a função de um segundo volante, ele faz, de primeiro volante ele faz também, até jogando um pouco mais à frente ali como um terceiro meia. O bacana do Patrick é que ele, como você falou, Thiago, tem uma característica diferente. Eu acho que ele é bem diferente do Sapé e do Djavan, por exemplo. Se aproxima um pouco mais do Val, mas claro, é um jogador canhoto, um jogador que dá o passe, né, que troca passes muito rápido. E o Botafogo do ano passado
tinha essa característica, né? Tinha o Pedro Castro como o principal passador. E o Marcinho como aquele homem que puxa a jogada na velocidade, né? Exatamente. O Marcinho Homem vai da fazer transição. o arranque, mas não é aquele passador clássico, né? O camisa 10 clássico. E o Patrick pode chegar para poder melhorar esse fundamento do futebol que é tão importante, que é o passe. Ótimo jogador o Patrick. Marcos, o Botafogo também se reforçou fora de campo, né? Você está vendo aí o novo reforço do Bela, o diretor executivo Sérgio do Prado. Ele que teve passagens por Palmeiras, Bragantino, Santo André, Rio Claro e Guarani. Tem 59 anos, é natural de São Carlos, São Paulo. Vai fazer aquela função que era do Giovanni Martinelli, né? É um dos homens fortes do Botafogo agora. Precisa ter autonomia para trabalhar, para poder colocar em prática suas ideias sobre futebol. E o futebol moderno não cabe mais você ser o presidente e fazer tudo, né? Tem que ter os cargos para as funções específicas. Então, os clubes hoje que são modelos de gestão tem essa função aí, o diretor de futebol, para gerir, para contratar, para trabalhar o ambiente do clube, enfim. Esse diretor executivo, ele é diferente do que a gente costuma ver no futebol do Brasil, né? Principalmente nos times que não tem assim tanto patrocínio. Ele é um cara que vem remunerado, ele é pago para desempenhar aquela função. Então, além dele ter uma importância logística muito grande, ele também tem uma obrigação com ele, porque ele é pago e muito bem pago, né? Aí vai ser cobrado, né? Então, a gestão moderna é isso daí. São funções que são criadas, são delegadas essas funções para que o cara possa desempenhar o seu trabalho e ser cobrado. Agora, é claro que dentro de uma lógica, dentro de uma situação que ele possa também ter condições de trabalhar, né? Autonomia para colocar em prática as suas ideias. Botafogo e Cuiabá, 4 da tarde, domingo, estádio Almeidão. Você já pode correr lá nas lojas oficiais do Botafogo, a Belomania de Tambaú e também ali da região da Lagoa, no shopping que tem na Lagoa. Você vai lá, compra o seu ingresso, R$20 arquibancada sol, R$10 estudante, né, meia entrada, R$40 sombra, meia entrada 20, cadeiras R$80. E aí você paga a metade se você for estudante, idoso, enfim, tiver direito a meia entrada. Acredito num bom público, viu, Thiago? O torcedor está feliz, né? Tá feliz com a conquista. O torcedor tem que chegar junto, estreia, jogo de estreia. Importante. Ô Max, o árbitro desse jogo vai ser o Diego da Silva Castro, ele é piauiense. O Mauro César Evangelista, também do Piauí, é o primeiro auxiliar, né, o primeiro assistente número 1. Jean Márcio dos Santos, do Rio Grande do Norte, é o segundo assistente. O quarto árbitro, Tiago Nascimento dos Santos, de Pernambuco, que temos uma boa arbitragem. O time do Cuiabá, que reforçou o seu elenco também, contratou aí 5 jogadores, né, Max Oliveira? Exatamente, né? São contratações importantes, jogadores do eixo ali da região central do país. Tem os laterais, o Gleidson, ex-tombense, e o Bruno Moura, ex-linense, o zagueiro Pitt é aquele mesmo que passou aqui pelo 13, né? Fez uma grande Série C em 2013. Aí ele estava no São Bento de São Paulo, o volante Derli, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, e o atacante Cristiano, ex-Caldense. Mas até a expectativa é que esses jogadores não estreiem contra o Botafogo, porque não tem ainda regularizado a questão de bid, né? É isso aí, então sorte, sucesso ao Botafogo, torcedor, vá ao estádio. E aproveitando esse momento de campeonato brasileiro, né? Temos aí a Série C, vamos ter a partir da semana que vem a Série D. Vamos com estreia hoje, não é, Max Oliveira? Temos o nosso companheiro diretamente do Sertão da Paraíba, Luiz Júnior, ele que faz parte da TV Diário do Sertão, é parceiro nosso aqui e traz um panorama dos times do Sertão. Vai falar do Souza, hein? Como é que o Souza está se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Vai falar também do Paraíba. Será que acabou mesmo o Paraíba de Cajazeiras? Será que fechou as portas, hein? E o Atlético, hein? O que vai ser do Atlético após o término do Campeonato Paraibano? Chega junto, Luiz Júnior. Olá pessoal, aqui é Luiz Júnior da TV Diário do Sertão, mandando as informações para a TV Cidade, as notícias do Alto Sertão Paraibano, as 3 equipes que participaram do Campeonato Paraibano 2017. Né? A equipe do Atlético, conversei com o presidente Lira, ele está muito satisfeito com o rendimento da equipe no ano e ficou muito satisfeito em ver que as equipes grandes do litoral paraibano, interessadas nos seus jogadores que vieram de São Paulo, né? E ficou muito satisfeito em os 2 jogadores, tanto o Alisson, que é lateral esquerdo, e o Luiz Gustavo, que é volante, estão sondados, praticamente acertados com o Botafogo da capital. Por lado do Paraíba Esporte Clube, estive conversando com o presidente Tico Mildezas, tudo parado,
nada de logística, não sabe ainda o que vai identificar ainda com o time, não sabe se vai colocar na segunda divisão do ano 2018. Ele ainda está analisando os prejuízos que aconteceu no Paraíba Esporte Clube, né? Falando do Souza, né? A maior novidade é do Souza Esporte Clube. O Souza Esporte Clube se apresentou dia 1º, agora de maio, teve uma reunião com a comissão técnica, inclusive o Índio Ferreira, que é o treinador da equipe do Souza Esporte Clube, permaneceu. Chegou o preparador físico Gustavo Gaúcho, que era do Internacional no primeiro turno. No segundo turno, trabalhou no Atlético de Cajazeira, já se apresentou o Souza Esporte Clube, e o Acácio Rocha também, auxiliar técnico também da comissão técnica, que o Índio pediu ao presidente Aldione Abrantes. Estive também conversando com o vice-presidente Rafael Abrantes, ele falou que o elenco deu enxuta, né? Vamos falar assim, enxugou o elenco, alguns foram dispensados, alguns jogadores chegando, mas preparação foi para o goleiro Pantera, que renovou até o final do Campeonato Brasileiro da Série D. O goleiro Pantera, que tem elástico currículo aí, passou vários times do Campeonato Paraibano, né? Tem a presença de Isaías, que Auto Esporte, vice-artilheiro do Campeonato Paraibano 2017, permaneceu com Robinho e Paulinho Caiçara. Esses dois jogadores aí estão permanecendo no Souza Esporte Clube. Muitas novidades, jogadores chegando e saindo. Essas são as novidades do sertão paraibano para a TV Cidade. Valeu, Luiz Júnior. Obrigado aí por sua participação, trazendo as informações dos times do sertão. Você falava no programa anterior que o sertão da Paraíba é muito forte, né? E não podia faltar a participação de alguém de lá, trazendo as notícias daquele povo tão bom que é o povo sertanejo. E que está tudo agora nas mãos do Souza, né? O representante do sertão e também da Paraíba, junto com o Campinense, em Série D. E tem o Índio, né? Como um treinador muito competente. Escolhido o melhor da Paraíba, hein? Escolhido o melhor da Paraíba. Também concordo com essa análise sobre o Índio. É um cara moderno, que tem bons conceitos sobre futebol, sabe gerir muito bem grupo, sabe trabalhar, mas que não se torne um padrão para o Índio, trabalhar na dificuldade. A gente sabe que o Souza tem um orçamento bastante limitado, o elenco que está aí foi construído realmente com muito custo para o Aldeone Abrantes, mas é um Souza que tem uma camisa muito pesada, que joga muito bem lá no Marizão. Ô Marcos, sabe o que eu fiquei sabendo? Eu não quero estragar o seu ânimo em relação ao Souza. Meu otimismo. Mas o teto salarial do Dinossauro é de 2.000 conto, velho. 2.000 reais. O jogador que ganha mais no Souza vai ganhar 2.000 reais. Conto. O que é que dá pra fazer com 2.000 reais na Série D? É difícil, né? Olha, 2 contos quando você dá a um garoto de categoria de base que está chegando no profissional, ele vai agarrar, vai fazer muita coisa com 2.000, né? Agora, um jogador que tem outras propostas, de repente, no meio da competição, com esse orçamento, com a cobrança que é no futebol, de fato é uma dificuldade para o Souza trabalhar, né? Complicado. Sucesso, Dinossauro. Sorte para vocês aí no sertão da Paraíba. Bem, pessoal, no último programa a gente lançou uma enquete aqui, né? Qual o maior rival do Botafogo atualmente? E aí o resultado foi surpreendente, Max Oliveira. A gente ficou naquele frisson. Será que é o 13? Será que é o Campinense? Mas a torcida automobilista demonstrou participação ativa nas redes sociais e deu Auto Esporte, Max. A torcida do Auto Esporte é realmente, viu, vibrante como nas arquibancadas do Almeidão. É uma torcida muito ativa também nas redes sociais, né? De fato, me surpreendeu. E você vai trazer os dados aí oficiais, muita gente participando, inclusive agradecer a participação do internauta. Foi ali palmo a palmo com o Campinense. Com o Campinense. E aí, contrariando aqui meu prognóstico, eu achava que seria o 13, porque sempre foi um adversário muito ferrenho. E o Campinense, pelas circunstâncias desse passado recente, também chegava forte, né, por conta de 2 títulos ali com o Botafogo. Mas o Altinho, rapaz, fazendo valer a tradição automobilista, né? Esse surpreendente Auto Esporte realmente surpreendeu não só a nós, aqui do nosso programa, mas acredito que vai te surpreender também. Fica ligado, daqui a pouco eu trago o número. Vamos começar pela terceira posição. A terceira posição ficou com 13, 16,3%. O Galo da Borborema, para o nosso telespectador, para as pessoas que votaram na nossa enquete no Facebook, é o terceiro maior rival do Botafogo. Já o Campinense ficou com 40,9%. A Raposa aí é o segundo time, a segunda maior rivalidade com o Botafogo na atualidade, segundo as pessoas que votaram lá na nossa enquete. E o Auto Esporte, o Altinho, eu gosto mais do Altinho, cara. O Auto precisa se levantar. Quem sabe a partir de agora, hein? A partir desses números, a torcida do Auto Esporte acorda e o clube do Auto Esporte também acorda e volta a ser grande.
O Alto ficou com 42,8%. Tivemos 427 votos. Muita gente votando e desses 427 votos, 42,8%. Posso fazer uma provocação? Do Alto, do Altão, viu? A torcida não gosta muito de Altinho, não. Altão. O Alto Sport também está no meu coração, gosto demais do clube, mas posso fazer uma provocação? Faça. Será que os torcedores que votaram lá na nossa enquete, será que pensam que estamos nos anos 90, hein? Márcio Oliveira. Ei, pessoal, aí é com ele, né? Com essa eu vou ir embora. Eu fosse você também, viu? Você provocou a galera do Alto Sport. Mas é no bom sentido que, de fato, o torcedor Provocação do Sport sadia. é muito atuante, principalmente nas arquibancadas do Almeidão, e na nossa enquete deu show de bola, né? É isso aí. Parabéns a todos que participaram. Muito obrigado. Participaram no nosso Facebook. A gente vai ficando por aqui. O Cidade Esporte de hoje vai se encerrando. A gente deseja que o Botafogo possa começar com o pé direito a Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Até a próxima, galera. Valeu, tchau!